Gente, estamos aí para o segundo Sincap de retomada do Mapeamento Básico White Hat, Chapéu Branco da Dreamland com a nossa querida Esther Camilo. E estamos contando com a presença do recém-chegado à dinâmica de cocriação do Rerê, que é o nosso querido Pablo, diretamente lá da Bahia. Eu acho que você está na Bahia aí, né, cara? Tá com o que ele vai falar. No check-in dele ele fala, né? E hoje, dia 28, finalzíssimo, né, de janeiro. Para quem não sabe, janeiro é o mês de estaleiro do Rerê, o mês de contração, de sintropia. A gente olha todas as coisas que ficaram assim de perna pro ar no final do ano passado. A gente olha para as coisas que a gente deseja, né, novas que a gente deseja implementar. E nesse sentido, Esther, a gente fez ontem um baita de um Sincap, foi o quarto e último, né? Sincap geral de Ano Novo do Rerê, onde a gente olhou tudo. Eu fiz até uma postagem, depois você confere ali no Telegram do Rerê, tá? Uma postagem onde você fica a par de tudo que está no horizonte, todas as coisas que nós vamos explorar esse ano, né? Tá tudo bonitinho lá, depois você confere, não sei se você teve oportunidade ainda, você pode dar uma conferidazinha lá. E semana passada, na realidade, né, Esther, a gente meio que colocou o papo em dia, eu fiz uma navegação. A gente vai fazer a memória juntos, mas eu já vou fazer parte da minha abertura dos trabalhos aqui, do meu check-in. A gente fez uma navegação juntos, eu mostrei a outros, né, outros remapeamentos, né, críticos, chapéu branco, e mostrei até o Red Hat também, né, como vem acontecendo, as diferenças entre eles. Eu acho que foi bastante legal para você perceber as diferenças, etc. E a gente basicamente não. Quando nós olhamos o horário, já tinha passado bastante tempo, a gente não colocou a mão na massa, né? Hoje, finalmente, nós vamos colocar a mão na massa. Mas antes de fazer isso, vamos começar aí por um check-in para sentir como é que foi seu dia, como é que começou a semana, como é que está a sua energia. Começando por você, Esther, daqui a pouco a gente também passa para o Pablo aí. Fica à vontade, querido. Olá, minha energia tá ótima, tô muito feliz. Vitória, filha, passou na Federal de Medicina, então a gente tá super contente aqui. É um pouco longe, mas enfim, a gente ainda tá com outras possibilidades, estamos nos organizando, mas é uma alegria aqui na família, a gente tá bem contente. Ela estava tentando já era o terceiro ano já, então veja que foi algo que realmente é muito contente mesmo, explodindo de alegria. Tô bem contente de estar aqui de novo, né? E vamos vamos fazer aqui o segundo mapeamento. Hoje colocar mais a mão na massa, né? Que a semana passada realmente a gente fez mais uma recordação. Acabamos não colocando a mão na massa. Hoje vai ser mais mão na massa, então tô na expectativa. Início, eu vou voltar para você porque eu acho que o Pablo caiu. O Pablo está Ah, aqui, ele pode voltou. passar. Vai lá, Ô, Pablo. Pablo, meu Deus, você não Oi. tá aparecendo na minha tela, Pablo. Desculpa. Agora E sim. Vai lá, Pablo. aí, tudo bom? Tudo. Como foi a virada? Bom, eu chego bem, passei o dia todo aqui quebrando a cabeça com a criptomoeda, de tirar da MetaMask, passar para Binance, da Binance passar, transformar para real, para depois mandar para o Piquenique. Aí daí eu não tinha conta no, eu não tenho conta no banco, nem Pix, não estava dando certo. Tive que mandar para o companheiro, mas chego bem. Amanhã eu vou estar trabalhando lá na estação. Agora, minha internação agroecológica. E estou aí querendo, curioso para ver o desenvolvimento de 2005 da Geniland. É isso aí, galera. Bom demais estar aí, junto, de novo. Seja super bem-vindo, tá, querido? Bom ter você aqui. Bem, vamos fazer, né, Esther, uma memóriazinha, mas dessa vez nós vamos fazer uma memória diferente, tá? Nós vamos, porque a memória da semana, aliás, a gente vai fazer um pouquinho da memória da semana passada, porque a gente passou, né, a gente fez aquela navegação toda, correto? Depois eu vou compartilhar a tela e a gente vai olhar onde nós paramos e dali a gente pega, a gente bota a mão na massa e começa, a gente retoma o mapeamento, tá bom? Então, eu vou te ajudar, vou dar uma palhazinha. Eu vou começar
dizendo o seguinte: por que, afinal de contas, é crucial um protocolo como o do RERE fazer essa dinâmica de mapeamento, seja ele crítico ou básico? Por que é crucial, né? É crucial porque, dessa forma, se dá tempo ao tempo, não só para a pessoa que está empreendendo o projeto, mas para ela mesma, ela poder entender, né, de que forma o que o protocolo propõe que seja a atuação, né, do projeto dela, como é que isso de fato consegue gerar aderência, né, para o projeto. Como é que essa aderência pode ser gerada, certo? Ou seja, quando a gente fala de economias políticas, das diferentes economias políticas, quando a gente fala de camadas cibernéticas, das diferentes camadas cibernéticas, como é que essas duas dinâmicas podem conversar com o projeto? A segunda coisa é que quando a gente chega na prova de conceito, né, do POC, do RERE, antes de chegar nela, a gente faz o RERE híbrido, faz o primeiro RERE híbrido. Ou seja, a gente tenta entender o quanto o projeto já tem ou não de aderência com relação às diferentes economias políticas, né, e às diferentes camadas cibernéticas. Para quando a gente chegar na prova de conceito, né, a gente conseguir ter uma base inicial para trabalhar. Ou seja, a gente já tem uma base inicial. Tá, nós já temos aderência assim, nós já trabalhamos, já estamos presentes na Web 2 assim, nós já estamos com um pezinho na Web 2.5, que é o mercado de cripto, DGEM, dessa forma. Nós já começamos a explorar e entender como é que o projeto pode acontecer através de financiamento quadrático ou retroativo na Web 3 DeFi, daí por diante, né? Então, é por isso que ele é crucial. E por que tem a diferença do crítico para o básico? O crítico, normalmente, ele é para projetos que já possuem uma aderência grande. Vou dar um exemplo, em vez de ficar falando, né, teoricamente. Por exemplo, você pega o projeto do Christian, a ecoindústria modular. O projeto Christian já tem uma aderência enorme com os paradigmas do RE antes mesmo da gente mapear. Já tem uma aderência grande em termos de visão estratégica, né, visão de mundo, com relação às diferentes economias políticas. Então, no caso do Christian, não fazia sentido, né, fazer com ele um mapeamento crítico aprofundado, de abrir o código do projeto. Por quê? Porque o código já estava aberto. Fazia muito sentido, é um projeto que ele vem investindo há muitos anos, né, fazer um mapeamento básico, onde o mapeamento básico que está sendo feito com ele é basicamente uma síntese, sabe? Tipo assim, pegar esse projeto de anos que ele está desenvolvendo com inúmeras pessoas e sintetizar, sabe? Tipo assim, literalmente, dar uma síntese para que ele possa gerar um fio terra, uma ecolocalização e perceber de que forma esse projeto pode evoluir. E é o que vem acontecendo, né? É o que vem acontecendo na dinâmica. A mesma coisa foi com a Rizomar. Lembra que eu mostrei para a Rizomar semana passada? A Rizomar é um projeto enorme, gigante, atua no Brasil todo. Então, é uma dinâmica. No caso deles, era necessário fazer um mapeamento crítico. Por quê? Porque eles tinham sensibilidade para todos os paradigmas de rei, para as diferentes economias políticas, mas a sensibilidade era só teórica. Então, era necessário abrir o código. E qual foi o resultado? Né? A gente trabalhou intensamente com eles em 2023, passamos o primeiro semestre de 2024, sabe, com pouca conexão, por causa do projeto mesmo. Agora, todo o input que o Victor, né, pegou ali da originação, né, da coideação complexa, tudo serviu de base no mapeamento crítico, para que quando a gente voltasse no segundo semestre de 2024, ele já voltasse com os inputs já assimilados, olha que legal, culturalmente assimilados. Então, quando a gente retomou agora no segundo semestre de 2024, ano passado, né, a gente já retomou com eles né, a organização, a proposta, já incorporando os inputs que o mapeamento crítico gerou no primeiro momento, né, com a originação e com a coideação complexa. Percebe? Então, cada caso é um caso, né? Não existe uma receita, né? No caso da Gymland, como é uma ideia que vai gerar, que tem potencial para gerar diferentes projetos, né? Não só um projeto, mas diferentes projetos,
Fez sentido, sim, fazer uma. Aí, levando-se em consideração, né, Esther, o tempo do seu tempo e a sua disponibilidade, né? Fez sentido, sim, fazer um mapeamento básico, que é não só para gerar. Aí, no seu caso, não é só para gerar é para gerar uma síntese, depois é para extrapolar, é para abrir cognitivamente o campo, né? Para entender que mundão é esse que está aí fora e que outras economias políticas são essas, que outras camadas como é que isso pode conversar com o projeto, correto? Tendo como base o convencional de se empreender o projeto, tendo como essa é a base dele, né? Porque esse é o caminho que você conhece, esse é o caminho que você já trilha, né? Então, repara, eu estou falando isso só para o Pablo perceber também qual foi o tipo de exploração que a gente fez semana passada. Então, eu inicio a memória da semana passada dessa forma, Esther, e eu passo para você. Fica à vontade, querido. É, eu vou precisar de ajuda do mapa, né, para lembrar de tudo, mas assim, da última reunião que nós tivemos semana passada, eu lembro que a gente discutiu bastante um modo de ensino-aprendizagem, né? Que eu não estava muito lembrada dos mecanismos que você usava, e daí aquela questão de partir do que já se sabe, então a gente meio que, obrigada. Tá, eu vou colocar numa tela maior aqui para mim. Deixa eu mudar aqui. Tá. Aí você está fazendo todo, falando das diferentes camadas, né, dos diferentes recursos. Eu lembro que eu tive bastante dificuldade para compreender eh, como a Giniland já poderia contribuir dentro de alguma piscina, e para mim eu não via como, né? E aí eu lembro que você discutiu que ela já poderia contribuir. É isso, Vinícius, mas Aliás, você nós queria vamos, nós falar. vamos dar, nós vamos dar uma olhada nessa exploração. Mas continua, querido, Tá. fica à vontade. Não, não, acho que teria que olhar em alguma específica, né? Não, mas você quer partir para alguma dessas daí? Alguns nós desse que você está lendo? Não, eu só queria, tipo assim, primeiro entender de você se o que nós exploramos semana passada gerou algum tipo de chão mínimo para você. Ou seja, tipo assim, tá, Vinícius, agora eu estou entendendo melhor, né, a, essa dinâmica do mapeamento do Herrera, né? A diferença do crítico pro básico, a diferença do chapéu branco, né, o white hat, o red Sim, sim. hat, Uhum. né? Eu queria entender o quanto isso para você gerou um pouquinho mais de chão para a exploração que nós estamos fazendo. Não, com certeza. Inclusive nos projetos que eu tenho submetido, eu já tenho colocado com essa visão diferenciada, né? A gente discutiu, não semana passada, mas há mais de 2 meses, as formas de atuação, né? Então, você explorou como que a pessoa, como tanto eu, como eu poderia atuar, quanto outras pessoas que viessem colaborar com a Giniland, como elas poderiam atuar também. Então, a gente explora diferentes meios de atuação, diferentes meios de valor, né? Então, sim, sim, eu compreendo a questão do mapeamento. Ótimo, beleza. Ótimo. Então, agora vamos fazer o seguinte: eu estou tentando encontrar aqui, porque há muito tempo que eu não abro, né? Vamos ver se é essa aqui. Ver se esse hack me deu. Pra você ter uma noção, deve ter uns 25 ou 30 hack MDs, né? Então, é complicado, né? Encontrar um especificamente. Mas não é esse, não. Mas eu vou fazer o seguinte: eu vou cair direto aqui, ó, no hack MD mesmo. Hack MD, porque aí eu vou direto para minha. Aqui para a bio do Vinícius. Eu caí direto no hack MD aqui e eu consigo abrir. Aí, viu?
Aí eu venho aqui. Agora eu vou conseguir encontrar. Ué, que é isso, gente? Que é Bem, isso, gente? em chinês. Que é isso? Eu fui hackeado pelos chineses? Será possível isso? Acho que foi. Que loucura! Nunca vi isso na minha vida. Peraí. Hack M... Hack MD? Falar de novo, viu, Vinícius? Vê se eu abro aqui, consigo abrir. Bora, Zé. Abre aí. Opa, abrindo. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Esses são meus filhos novinhos, atrás Os também. seus meninos, Vinícius? Você tem Né? dois? Eles aí estavam novinhos, né? Eu tenho. Eles estão com 18 anos. Eu tenho uma filha de 28. Ah, tá. Você tem três filhos também ou você tem uma Eu filha? Eu não tenho tô lembrado duas. agora. Tenho uma de Tem vinte e duas, um né? e uma de 15. Ou então, tô nessa daí também, tenho duas, velho. Você tem Quantos duas? anos? Uma já casando e outra perto de casar. As minhas Deixa eu vai ver, gente, demorar se para eu casar. consigo. Casar não é muita referência para elas, não, de idade. Eu acho que vai demorar bastante. Eu acho que é esse aqui, galera. Eu acho que é esse aqui. Deixa eu ver aqui. É ele mesmo. Achou. Aqui, ó. Lá embaixo. Vamos lá embaixo, porque você Vem está cá. por aqui, ó. Dreamland, ó. Pronto, aqui, ó. Dreamland. Aham. A primeira coisa que eu acho importante colocar é o seguinte: qual foi o desafio, né, entre aspas, a dificuldade que você teve aqui, né? Foi que, na sua concepção, né, a Dreamland, obviamente, não é um empreendimento ainda, né? A Dreamland está começando a ganhar contornos de um projeto. Ou seja, ela é uma proposta de valor que está virando um projeto. Então, uma proposta de valor que está virando um projeto. Como é que uma proposta de valor que está virando um projeto pode disponibilizar recursos abundantes e partes condicionados para uma piscina como essa que a gente fez entre o Rerê, né, na época, e o Node Hub M3? Correto? Não foi esse o questionamento, Esther? Né? Sim, Foi aí sim. que a Uhum. gente parou. E aí eu fiquei te instigando para você pensar. Porque lembra da gente, o que eu te instiguei foi, lembra da exploração do passado no presente no presente, futuro no presente, né? Uhum. Lembra depois, mais para frente, né? Eu falando de que para você poder criar qualquer empreendimento, qualquer projeto, você própria você própria criou capacidades, né, ou recursos para que o projeto possa ser criado. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que não é só quando o projeto já existe ou quando ele já virou um empreendimento que ele tem recursos, seja lá quais forem, abundantes e partes condicionados, que possam ser disponibilizados. Tá? Ou seja, mais uma vez, né, essa que é uma questão de paradigma mesmo. Por sermos complexos e por termos uma sociedade altamente complexa, esses recursos já existem, já estão aí. Né? Então, por exemplo, no caso da Dreamland, que ela podia, que a Dreamland, enquanto proposta de valor que está virando um projeto, né? O que a Dreamland pode disponibilizar de recurso abundante? Olha o que nós colocamos aí. Disponibilização do código-fonte cultural, ou seja,
abertura radical para co-criar sua proposta de valor. Olha que legal. Isso a gente pode disponibilizar de forma abundante, né? Ou seja, o que eu quero dizer com isso? A gente pode literalmente alardear, né? Deixar claro, deixar visível, né? Que o código-fonte cultural do projeto ele é aberto, tá? Que existe uma abertura radical, abertura de raiz, né? Para que as pessoas que se sentem motivadas pela sua visão possam fazer parte da cocriação da sua proposta de valor. Então, isso realmente acaba sendo um recurso abundante. Ou seja, se de fato é um projeto que tem cuja proposta, né? Quer dizer, se de fato é uma proposta de projeto, cuja proposta de valor a gente vai trabalhar ela de forma aberta, faz todo sentido a gente fazer esse tipo de disponibilização para esse tipo de piscina aqui, ainda mais essa piscina, né? Entre o Rerê e o Node Hub Web3. Lembra disso, Esther, que a gente começou? Ah, lembro sim, Vinícius, lembro. Lembro que eu tive bastante dificuldade para entender também, mas lembro desse trabalho, sim. Tá. E aí, eu me lembro que quando nós terminamos aqui, né? Aí você, pô, então é isso que nós temos. Eu falei assim, não, agora vamos trabalhar um empático e condicionado. É isso mesmo. Aí, Você está com memória boa. Eu lembro disso, dessa discussão. Lembro que eu já aí parei e você falou, não, ainda dá para explorar mais. vamos explorar mais, exatamente. Aí a gente explorou, né? Disponibilizar. O que seria lembrando o que é recurso empático, né? O recurso empático é todo e qualquer recurso que ele não é abundante, quer dizer, não é constante, mas ele está disponível para ser compartilhado desde que haja uma identificação, né, com aquela piscina ou com a piscina do outro projeto, seja lá qual for a circunstância, né? Sendo que ah, uma das coisas importantes, um dos triggers, né, um dos detonadores importantes para que a gente possa gerar um fluxo de cocriação é disponibilizar conhecimentos, né, de popularização ou desmistificação da genética. Lembra disso? Eu falei, olha, quanto seria bacana a gente criar conteúdos, né? Criar conteúdos, né, de uma forma geral, conteúdos escritos, ou fazer um podcast, ou seja lá o que for, né? Criar um conteúdo, um banner, né? Um infográfico, criar conteúdos, ou seja, disponibilizar conhecimentos para promover a popularização e ou desmistificação da genética, né? Por quê? Porque quando você fala de genética com qualquer pessoa, as pessoas acham que isso é uma coisa de altíssima tecnologia, de laboratório, né? Tipo assim, aqueles caras de capa branca, de coisa e tal, e é uma coisa inacessível, ou intangível, uma coisa que está muito fora do seu alcance, né? Então, uma das atividades que a Dreamland podia e pode fazer numa piscina como essa é disponibilizar conhecimentos de popularização ou desmistificação da genética, entendeu? E eu me lembro que quando nós conversamos sobre isso, você falou, caraca, é verdade, não tinha parado para pensar nessa perspectiva, dessa forma que você está falando, né? Então, foi aí que a gente parou. Bem, eu não quero ficar eu fazendo sozinho isso, porque eu queria puxar por você, porque a gente vai usar isso aqui como base para fazer o mapeamento não específico para essa piscina aqui, né? Mas uma forma mais ampla, mais genérica para a Dreamland, tá bom? Então, eu vou só finalizar aqui com recursos condicionados, aí a gente começa a explorar novamente, né? Bem, mas antes de partir para o recurso condicionado, no que tange recurso empático, você está recordando também, Esther? Eu tô colando, tô lendo aqui, né? Na verdade, ainda eu não consigo muito desvincular todos esses recursos da Esther, né? Porque são recursos que eu doei para a Giniland, eu não consigo fazer essa separação, Esther e Giniland. Para mim é uma coisa só. Porque pensa assim, se a gente vai dar vida a um organismo, né? Esse organismo, a gente quer dar vida a um organismo, né? Esse organismo ele vai
e vai sofrer os inputs não só de quem o imaginou dar vida a esse organismo, mas também daquelas pessoas que vão querer chegar junto para fazer esse organismo existir, né? Dentro de um frame convencional de empreendedorismo, né? Normalmente a gente, obviamente, que não trabalha com esse tipo de framework aí, né, de recurso abundante a partes condicionadas, evidentemente, a gente trabalha mais a partir do conhecimento, né, experiência e conhecimento específico do empreendedor. O conhecimento e conhecimentos específicos do empreendedor. E da sua capacidade de vender o projeto ou para captar recursos, no caso aí, recursos em termos monetários, para você poder materializar, né? Você, dentro de um roadmap, você materializar a proposta de valor do projeto. Aqui a gente está falando de uma forma diferente. A gente aqui, o nosso ponto de partida aqui, qual é? A gente está mapeando a originação, como já fizemos, né, Esther? A originação básica do projeto, de como ele chegou a ser imaginado, quer dizer, quais são os antecedentes para o seu ponto de originação, né? Como é que para ele chegar a ser originado, deixando isso bem visível ali, né, no próprio mapeamento, no próprio mapeamento da originação que nós fizemos ali que está no Miro, né? Para que outras pessoas, uma vez lendo aquilo, elas consigam entender o contexto, né, que deu vida ao ponto de origem do projeto, né? Então, com isso, as pessoas possam começar a se espelhar e se identificar, se espelhar e começar a fazer parte. Quando eu falo código-fonte cultural aberto, né, a disponibilizar o código-fonte cultural é esse. Esse código-fonte cultural é saber quais são os antecedentes, né, que deram originação, que fez parte da originação, né, do projeto, qual foi o seu ponto de origem, quando ele surgiu, né, qual foi a primeira ideia de ideação, vamos botar assim, de proposta de valor que ele teve. Tudo isso mapeadinho, como está de fato mapeadinho, deixa eu olhar, daqui a pouco a gente pode olhar de novo para você ver, né? Isso já serve como, isso já é um recurso, já é um recurso por si só, para que outras pessoas, acompanhando essa dinâmica, elas possam também querer fazer parte da cocriação, correto? Quer dizer, para não ser uma coisa só da Esther, ou seja, ou só do empreendedor, para ser uma coisa do Pablo, para ser uma coisa do Cauê, para ser uma coisa do Tiago, para ser uma coisa do Vinícius, para ser uma coisa, enfim, do Israel, ou de todas as pessoas que já passaram por aqui, né? Então, ou seja, para que eles possam se apropriar culturalmente, né? Então, repara que nesse sentido, a gente está a forma de empreender já é bem diferente da que já está convencionalizada em sociedade. Ou seja, por exemplo, vamos pensar aqui nos recursos empáticos, disponibilizar conhecimentos de popularização ou desmistificação da genética. Pega o Tiago, por exemplo, que é um artista, né? O Ágata, né? Na hora, você, por exemplo, poderia produzir um artigo científico, não poderia, Esther? Você poderia produzir um artigo científico sobre genética, né? Sim. É porque você tem conhecimento para isso. O Tiago, se apropriando culturalmente, ele podia produzir um trabalho artístico em cima disso, entendeu? Que teria tanto valor quanto o artigo científico que você pudesse produzir, né? Uma vez que ele entendesse o básico do que nós estamos procurando né, com a popularização, ele se sentiria chamado, né, para desenvolver artisticamente, né, uma animação, né, ou um storytelling, porque não sei se você sabe, né, mas ele desenvolve revistinhas, né, digitais, um storytelling para contar a história, né? Ainda já numa cultura de games, por exemplo, de gamificação, que é uma coisa que a gente está buscando, né? Então, ele seria uma dessas pessoas, por exemplo, correto? E aí, de repente, no storytelling que ele poderia criar, né? Que aí ele entendendo que o campo está aberto, né, para se criar
esses recursos de forma empática, né? É, isso poderia chamar a atenção do Pablo, por exemplo, né? Mesmo o Pablo não entendendo nada de genética, ele se identificaria, né, com o storytelling que o Thiago criaria para popularizar o acesso à genética e poderia trazer isso para a vida dele, para os projetos dele. Ou podia entender de que forma isso pode se relacionar com as coisas que ele faz, né? Então, veja, como é que isso gera pareamentos, como é que isso, perdão, gera espelhamentos, gera pareamentos que podem gerar, né, a partir desses pareamentos, podem gerar interfaces, podem gerar explorações, né? É isso, né? O que eu quero dizer aí, ou seja, a disponibilizar conhecimento de popularização e de desmistificação da genética não diz respeito somente à Esther, diz respeito a toda e qualquer pessoa que se identifica com a proposta de valor, de querer também desmistificar e poder produzir um conteúdo, né? Ou disponibilizar conhecimentos, né? No caso do Thiago, né, conhecimento artístico, né, na produção de zines digitais, para poder criar toda uma zine. Imagina contar uma história sobre isso, né? Pode ser uma ficção, né? Uma ficção especulativa sobre isso. Olha que barato, né? E ele faz isso de uma forma incrível. Se você for ver o trabalho, não sei se você teve tempo de ver ainda o trabalho que o Thiago faz, né? Com as zines que ele desenvolve, é de cair o queixo. Tá? Assim, é um trabalho incrível mesmo. Então, eu estou falando dele porque eu acho que fica bem ilustrativo o que eu quero dizer. Mas pode ser qualquer outra pessoa que chegue e que veja que o projeto está aberto, né, para que ela possa também compartilhar os recursos empáticos dela, o conhecimento dela, o devir dela, a forma dela se apropriar, né, da proposta de valor do projeto, para produzir qualquer coisa nesse sentido que ajuda, né, que colabora na popularização ou desmistificação da genética. Deu para pegar, Esther? Peguei sim, peguei. Tá. Então, É, mas fica à vontade. tá bom. Então, vou colocar aqui o que eu acho assim, eu compreendi, tá? Compreendi que a gente pode abrir, as pessoas podem se espelhar e compreender de que maneira elas podem contribuir. Só que a maioria dos trabalhos que eu vejo, Vinícius, eles são chatos, tá? Por exemplo, hoje eu trabalhei em algo que é uma integração. Eu tinha que pegar dados de uma aplicação, mapear todos os campos e mandar para uma outra aplicação. Um trabalho chato, Vinícius. Pense em alguma coisa encardida para a gente descobrir quais campos que vêm daqui que vão para lá. Então, assim, eu acho que 80, 90% do tempo do trabalho que eu faço são trabalhos que realmente, assim, não é divertido, que nem fazer uma história, ou ver que eu me inspirei com aquilo. A maioria do trabalho, se eu estiver errada, você me corrija, mas pelo menos na minha realidade, eu estou compartilhando com você o que é a minha realidade, tá? Eles não são trabalhos divertidos. Entendeu? Mas eles precisam ser feitos, porque se eu tenho aplicações que já estão no mundo, eu preciso trazer as pessoas, eu vou integrar essas pessoas, eu vou trazer dados, eu vou ter que fazer conexão, eu vou ter que colocar esses dados numa nuvem, eu vou ter que entender como é que funciona uma AWS. Então, e aí minha preocupação é essa, Vinícius. Essa é a minha preocupação, não é o espelhamento, trazer pessoas que achem legal, que gostem, que se inspirem, mas a minha preocupação é fazer essa parte encardida, essa parte difícil. Quem vai querer fazer? Por quê? O que que vai motivar essa pessoa? Essa é a minha preocupação, entendeu? Vê se você acha que faz sentido isso. Não, não, faz sentido. É aquela coisa, né? A gente ainda está numa exploração, Esther, agora na segunda metade, né, do mapeamento básico White Hat que a gente está fazendo, como eu te falei, a gente vai ser mais prático e pragmático. Mas nessa ocasião a gente estava fazendo uma exploração conceitual, né? Ou seja, o que eu mapeei com você aí foi de forma conceitual. Ou seja, para entender que mecanismo é esse que a gente pode gerar, mecanismo, né? Que mecanismo é esse que a gente pode gerar que vai atrair pessoas que vão se sentir atraídas pelo código-fonte cultural da proposta de valor da Jean Land e que vão querer fazer parte da sua cocriação, né? Entendendo que elas podem estar disponibilizando para a piscina comum da Jean Land, que a gente não vai dar vida a ela, né? Uhum, Recursos abundantes, separados e condicionados. Aqui, no caso, foi
Aqui nesse caso, aqui, como a gente. A pergunta que eu fiz para você aqui foi o seguinte: está sendo criado uma piscina entre o Rerê e o Node. Aí eu falei para você, o que, que tem do lado do Node? Né? Do lado do Node tem investidores, do lado do Node tem empreendedores de Web 2, do lado do Node tem vários outros recursos ali, né? Dos mais variados. Né? Ah, tá. Entendi. Uhum. Ou seja, e aí a pergunta é: vamos dar visibilidade ao que interessa para a Jeanland no momento que ela se encontra nessa piscina, Tá. para que quando outras pessoas olharem, elas falem: ah, que legal, que legal, que legal. Por exemplo, a gente botou aqui em recursos condicionados. Vou criar toda uma dinâmica de gamificação ligada à popularização ou desmistificação da genética de forma dedicada para projetos interessados em se apropriar desse conhecimento. Olha que interessante. A gente aqui, que a gente botou de recurso condicionado aqui, né? Vamos dizer que existe lá do lado do Node, né? Do Node Hub 3, lá um empreendimento, um projeto ou uma startup convencional mesmo, tá? Que ela de alguma Sim. forma ela vai ter não uma ligação necessariamente específica com genética, né? Mas que encapsula genética. Vamos supor que esteja trabalhando com saúde integral, por exemplo, né? Que um dos nodes lá do Arca Hub está lá ligado à saúde, tá? Aí trabalha com saúde integral, ou trabalha com ou saúde preventiva, ou coisa do gênero. Essas pessoas, ou esse projeto, uma vez que, né, o que está disponível na piscina, né, entre o Rerê e o Node, ela acesse, como nós acessamos aqui, né, ela fique sabendo que tem um projeto chamado Dreamland, né, que está sendo colocado para ser co-criado, e que as pessoas que estão empreendendo ele, no caso você, no caso eu, também estou fazendo parte desse empreendimento com você, no caso as pessoas que estão chegando junto, né, como o Thiago já chegou, como o Pablo que está aqui, enfim, todos, a gente está ali disponível, né, para poder olhar para o projeto da pessoa. Olha que legal. Aí é a Dreamland, né, enquanto esse cluster de pessoas, né, inicial, olhando para o projeto dessa pessoa na área de saúde, e essa pessoa falando assim: nossa, como é que nós podemos nos apropriar dessa dinâmica de popularizar a genética para o nosso projeto, né? Aí a gente vira e fala assim: olha, a gente pode perfeitamente fazer um estudo de caso, a Dreamland, né? Pode fazer um estudo de caso para o seu projeto, né? Mas só que para a gente poder fazer esse estudo de caso, de como vocês podem se apropriar dentro dos objetivos específicos do seu projeto, a condição para isso é que você disponibilize CryptoFit para a piscina comum da Dreamland. A condição para isso é que você disponibilize recursos fiduciários ou cripto para a piscina. Claro que a piscina comum da Dreamland não existe ainda. A gente ainda vai criar, mas para a piscina comum da Dreamland, entendeu? Lembrando que quando nós exploramos isso aqui, eu falei, é uma exploração conceitual, né? Mas que a gente vai criar a piscina comum da Dreamland, nós vamos, né? Repara como é que isso é interessantíssimo, né? Ou seja, e aí detalhe, né? Se esse projeto ligado à área de saúde, né? Seja preventivo ou corretivo, seja lá qual for, ele vê que a solução que a Dreamland, na figura da Esther, do Vinícius, do Pablo, do Thiago, né? Entrega uma jornada Liga Aprendente, a gente cria, né, uma jornada Liga Aprendente, ou entrega, desenvolve um estudo de caso, né, de exploração para eles, que é significativo para o projeto deles, correto? Aí entra o famoso o word of mouth, né? Ou seja, ela começa a espalhar isso dentro de saúde. Olha, foi legal demais, isso está agregando um valor gigante. O nome do projeto chama-se Dreamland, está ainda no seu início, está criando. Nós vamos agregar toda essa narrativa, né, para o nosso próprio projeto e levar por diante. Repara como é que isso aí, Esther, conversa com um dos outros paradigmas de Rei, que é o fazer complexo, né? Que tipo assim, a gente fazer junto, né? Fazer com e fazer junto com os outros, entendeu? Em vez do paradigma de você empreender sozinha
e, em base no seu expertise, do seu conhecimento específico, né, fazer acontecer o projeto. Entendeu? Que é o paradigma que está aí fora na sociedade. Então, é isso que eu quis ilustrar quando a gente fez essa exploração aqui, lá atrás. Sim, beleza. Aí eu vou Entendi. parar, eu não sei se até aqui a gente falou grego para o Pablo, eu quero saber se o Pablo conseguiu captar, né? Isso aqui, Pablo, vai parar para você fazer uma apreciação aí, dar um feedback. Fica à vontade, querido. Se você estiver aí com a gente. Ou então, velho, tava aqui fazendo uns negócios, mas eu peguei a parte de fazer tipo o quadrinho aí, a parte lúdica, para as pessoas ficar mais, para ser mais fácil para as pessoas entender, entende? Para tirar a mística. Essa foi a parte que eu tava mais, eu peguei mais assim, entende? Entendi. Porque é um assunto que é muito mistificado, né? Então, tipo, falar de uma forma mais lúdica, a gente consegue entender melhor, velho. Uhum. Obrigado, querido. É isso mesmo. Ludicidade é uma coisa importante aqui. Deixa eu copiar aqui isso aqui, que eu vou pegar esse trabalho que a gente fez aqui. Assim também, só rapidinho. Aí daí a gente tem que ver como é que eu posso falar, a essência em si da pesquisa, do trabalho, do resultado final, o que é, em que isso beneficia a vida de uma pessoa, pô. Eu acho que Interessante isso. porque senão fica parecendo ficção científica no negócio. É, é isso aí. Mas é isso que está escrito ali. Agora, Esther, eu vou compartilhar aqui o, o nosso, o nosso mapa, tá? Para a gente poder começar a fazer o mapeamento aqui, tá bom? Mas vai ser em cima daquilo ali, porque aquilo ali já é uma base boa para a gente poder trabalhar em cima. Abriu aí, galera? Abriu. Então Abriu. tá. A gente está aqui, ó. A gente já botou aqui da Esther em cima e a gente começou a botar o que seriam recursos abundantes, que tipo de recurso abundante a Jean Land, enquanto uma proposta de valor que está sendo co-criada, né, para virar um projeto complexo, né, um projeto híbrido, um projeto do Rerê, vamos botar assim, né, atrelado ao Rerê, que tipo de recursos abundantes a Jean Land podia compartilhar. E você escreveu isso aqui, ó. Pela Jean Land, eu escrevi com você, né? Pela Jean Land se propor uma mudança de paradigma do modo como as pessoas se. Olha aí, Paulo. Como as pessoas se relacionam com suas informações genéticas, a sua proposta de valor possibilita, olha só, a sua proposta de valor possibilita que as mesmas não só ressignifiquem o seu entendimento sobre genética, mas também de se ver como protagonista do fomento societal desse tipo de cultura. Lembra disso? Você falando, lendo esse parágrafo, eu lembrei daquele negócio da leitura da Íris lá e o povo indo ler a Íris por dinheiro. Ninguém se questionou nada. E assim, como as pessoas são, né? Parece zumbis. Então, aí você olha para aquilo e olha para esse parágrafo e pensa, como sair de lá e chegar aqui? Transformar aquele indivíduo que está se movendo, parece que só para comer, e trazer ele para refletir sobre o protagonismo dele, sobre os dados dele, né? Porque a pessoa, nossa, é desafiador. Não, é desafiador. É desafiador. Repara, eu posso te falar com toda certeza absoluta, Esther. Não existe hoje no planeta, mesmo eu não sendo geneticista, mesmo eu conhecendo pouco ou quase nada de genética, né? Embora, se você me conhece, eu acho que você já me conhece um pouquinho, eu sou muito curioso, estou sempre fuçando tudo, né? Então, eu já li de tudo um pouco, conheço um pouquinho de tudo, mas aquela coisa do generalista especialista, né? Esse é o Sim, Vinícius, né? sim. É, Eu lembro então você na assim, primeira reunião falando de epigenética. exatamente, exatamente. Então, o que acontece?
Ah, nesse Reunião sentido, não encontro, desculpa. não, tudo bem, não tem problema. Eu não ia te corrigir. Eu deixei você, eu dei um lagzinho para você poder fazer a correção. Tá? Então, o que acontece? Não existe hoje, posso te garantir, não existe hoje no planeta nenhum commons, nenhuma cultura de usufruto comum apropriada societalmente pelas pessoas. Ou seja, o que eu quero dizer? Todo mundo entende que isso é uma área muito específica da ciência, é uma área específica da ciência, que é um conhecimento altamente especializado, né? É um conhecimento de ponta, que tem modelos comerciais de business que estão sendo gerados, né? De business, para prestar serviço para as pessoas. Correto? Eu me lembro que você fez até um levantamento, lembra dos vídeos que você levantou? Você fez até um levantamento em função das explorações que nós fizemos ali, dessa exploração que eu acabei de mostrar para você, né? Ali da piscina comum, da então piscina comum do Herê com o Node, né? Que virou a piscina comum da rede geradora. Você trouxe uns vídeos, lembra dos vídeos que você trouxe, Esther? Você trouxe uns vídeos de umas Ah, eu mulheres trouxe um conversando, videozinho. Sim, sim, lembro. Uhum. das mulheres conversando, né? Eu falei assim, caraca, olha que eu esbarrei aqui, olha que eu levantei. Nossa. Eu falei, pois é, mas não tem. É uma coisa muito, muito novinha, muito fresca. Então, criar em meio, olha só que loucura, né? Criar em meio a, essa, a esse colapso civilizatório que nós estamos vivendo, né? Onde nós estamos sendo levados, como você bem colocou, né? Como zumbis, pelas grandes macronarrativas existentes, né? As macronarrativas do mercado, as macronarrativas dos governos, as macronarrativas das religiões, né? E a gente entende que isso aí não conversa, né? Com o tempo do próprio planeta, né? Com as mudanças climáticas. Então, a oportunidade das pessoas começarem a gerar criticidade para entender que a sua informação genética é tão crucial quanto você fazer exercícios, né? Você conhecer a sua informação genética é tão crucial quanto você fazer exercícios, ainda mais no regime de mudança climática, né? Onde tudo muda, onde você de repente mora para outro, onde você viveu a sua vida inteira, né? Vira um local que você começa a espirrar que nem um maluco e você não entende por quê, né? Por que eu estou espirrando? Eu morei minha vida inteira aqui, porque está mudando, né? O clima está mudando, onde não era úmido antes ficou úmido, onde não era nem nevava está nevando, onde não era desertificado está ficando desertificado, não é isso? Então, entender que nós estamos num ponto crucial onde gerar um comum sobre a informação genética é tão relevante quanto você se conhecer, você praticar exercício, é, isso é o que há de mais, desculpa falar assim, mais foda na proposta da Gene entendeu? Entendeu? Ou seja, a gente criar esse comum, esse commons, né? Criar esse commons culturalmente. E a Uhum. única forma, não é única, mas a forma mais óbvia, pelo menos para quem conhece, né, os paradigmas. A forma mais óbvia de a gente criar isso é através do paradigma peer-to-peer, é através do paradigma do commons, de gerar a cultura do usufruto comum, entendeu? E essa forma que a gente está fazendo através de Guerreiro, ela gera o template, gera a matriz, gera o blueprint para a gente poder fazer esse tipo de trabalho, entendeu? Essa eu estou querendo dizer. Mas sim, a tarefa é árdua. Agora, não significa dizer que a gente não vai esbarrar em outros Pablos por aí, que a gente não vai esbarrar em outros Tiagos por aí, entendeu? Em outros Israel, em outros Vinícius, entendeu? A gente vai esbarrar, certamente, com certeza absoluta, né? Ainda mais que a nossa forma de atuação não está restrita ao Brasil. A gente está atuando e vamos atuar cada vez mais de forma planetária, de forma local, né? Então a gente vai esbarrar sim, com certeza absoluta, né? Então, dito isso, eu vou jogar aqui, tá? Todo o que eu copiei de lá, eu vou jogar aqui, ó, tá?
Eu copiei que estava na piscina lá e joguei aqui. Eu vou abrir aqui ó, um pouquinho mais para a gente poder ver. Ah, peraí, eu fiz uma besteira aqui, peraí. Eu acabei copiando o que está aí. Não, peraí. É isso mesmo. É o que estava lá na piscina mesmo. Então vamos pegar aqui, Esther. É, repara como aqui, no caso de recurso abundante, como é que o que nós escrevemos aqui de uma forma geral, né? O que é Dinland? O que é a proposta de valor da Dinland como projeto pode disponibilizar como recurso abundante? Repara como isso aqui está. Esse texto que nós fizemos aqui, né? Ele está ainda mais interessante do texto que a gente colocou lá na piscina, da então piscina comum entre o Rei e o Node, né? Aqui lá a gente colocou disponibilização do código-fonte cultural, ou seja, abertura radical para se for criar sua proposta de valor. Aqui está muito genérico, né? Aqui a gente entrou mais no específico, percebe? Pela Jinland se propor uma mudança de paradigma do modo como as pessoas se relacionam com as suas informações genéticas, a sua proposta de valor possibilita que as mesmas não só ressignifiquem o seu entendimento sobre genética, mas também de se ver como protagonistas, do fomento societal desse tipo de cultura. Então, eu diria que, em termos de recursos abundantes, nós estamos bacana aqui. Você concorda comigo? A gente nem precisa, né, botar aqui. Eu queria botar agora recursos empáticos. Uhum. Vamos lá, a gente pode se aproveitar do que nós escrevemos em cima e olhar o que nós já tínhamos mapeado na piscina, né? Da então piscina É. entre o O Rei e o de, Node. o de cima é o recurso meu, né, Esther? Aí tem o da Geniland embaixo, mas eu acho que eles se misturam agora. Você pode usar ou o de cima ou o de baixo. Você está falando do quê? Desse aqui de cima aqui? É, o de cima é o Desses meu, aqui? é Esther. Eu estou falando só da. Agora está falando só da Jinland só. Sim, sim, mas o que que a gente vai colocar no recurso empático da Geniland? Essa que é a questão. Vamos pensar. O que a gente tinha colocado como recurso empático, que é Jinland, né? Enquanto proposta de valor do projeto. O que a proposta de valor do projeto pode falar com recurso empático lá para a piscina, né? Do então comum entre o Rei e o Node, a gente botou o seguinte aqui, ó. Disponibilizar conhecimentos de popularização e de justificação da genética, né? Foi o que a gente botou lá, Uhum. correto? Aí a pergunta é: a gente repete aqui ou o que a gente pode ampliar aqui? Porque lá estava específico para o público de empreendedores, de investidores ou empreendedores Web 2, aqui de uma forma mais ampla, né? A gente está pensando Tá. aqui mais olhando para a sociedade como um todo aqui. A gente pode melhorar essa frase? Por exemplo, a gente botou aqui, disponibilizar conhecimentos de popularização e ou desmistificação da genética. O que a gente pode... Eu vou fazer o seguinte, deixa eu copiar isso aqui, e a gente melhora ali. Copiar. Deixa eu botar aqui. Pronto. Vamos lá. Vamos pensar juntos agora. Disponibilizar conhecimentos para popularização, para popularização, né? Para popularização e ou desmistificação da genética. A pergunta é: precisa estar restrito a conhecimentos? Não podia ser experiências, por exemplo? Pode ser experiência, pode ser métodos, porque na verdade conteúdo todo mundo tem acesso, né? O problema é que as pessoas acesso assim, acesso do ponto de vista que elas conseguem obter o conteúdo, ter o texto.
mas não acesso que elas consigam entender. Então, talvez fosse Bem o colocado. recurso empático fosse realmente traduzir esse conhecimento, né? Colocar de uma maneira que eles pudessem entender, através de algum tipo de atividade, como um mob ou como, sei lá, A workshop, que nem gente você podia, falou, a um gente podia, material. a gente botou aqui experiências, né? Essas experiências podiam ser experiências, aí o que eu posso abrir aqui, ó, de gamificação. Não? Eu só estou explorando com você aqui. É que gamificação daí já ia ter que estar fazendo realmente o aplicativo, né? Isso Não, não, daí, não necessariamente. Eu não estou falando de game aqui, estou falando de gamificação. A gente podia criar uma dinâmica de gamificação. Você já viu o RPG? Você conhece, sabe o que é RPG, não sabe? O sim, que que é o uhum, RPG? acho que eu sei. É um jogo de estratégia, não é? Não, é o role playing game. Ah, Role de tá. papel, né? É um Uhum. papel onde as pessoas encarnam, é um jogo que as pessoas encarnam um papel na vida real. Elas vão jogar esse jogo num parque, entendeu? Às vezes vão vestidas com os personagens, cria os personagens, vão vestidos com os Achei que personagens. era um jogo de cartas, realmente achei que soubesse, mas não sabia. Não, aí eu vou botar Mas até aqui, tá. ó. Botar aqui RPG aqui, ó. RPG, né? Que chama-se Role Playing Game. Role Playing Game. Então você imagina a gente fazer um. A gente pode até fazer com as crianças. A gente pode criar criar personagens, né? Co-criar personagens com as crianças, né? Pegando até os nomes científicos que existem, né? Ligados à genética, etc. Sei lá, me dá um. Em vez de falar rizoma, né? Bom, a gente pode falar de imunologia com relação à genética, é bem legal. Porque a gente tem os antígenos, né, que são os organismos invasores. Eles têm aquela sequência de nucleotídeos. Então, poderia, dá para falar bastante de imunologia. Então, a gente pode criar, ou seja, co-criar jogos aqui, vou criar games, que são chamados games sociais, tá? Vou criar games sociais. Imagina a gente fazendo esses games sociais no parque, né? Desses assim, tipo, no Aterro do Flamengo aqui no Rio, ou em São Paulo. Entende o que eu tô falando, né? Uhum. Chegar ali, levar um monte de coisas assim para crianças e adultos, ou jovens, querendo chegar e a gente criar, a gente fazer a gente fazer, criar uma, tipo assim, o Thiago cria uma explicação básica, né, desse universo que a gente vai criar, e o jogo ele vai acontecer da seguinte forma, né? Sei lá, as espécies invasoras vão querer atacar, né, sei lá, os Uma aletos célula B? a célula B, entendeu? Aí quem que vai querer ser a célula B? Eu vou ser a célula B. Então, pá, qual vai ser o nome? Entende o que eu estou falando? Isso são Sim, chamados sim. games sociais, os Ah, RPGs, entendeu? bacana. Então, Uhum. então isso é um recurso empático que a gente pode estar, tipo assim, não só nós que estamos começando a cocriar, né? Nós podemos literalmente fazer isso acontecer, literalmente ir para a praça e fazer um troço desse acontecer, como a gente pode dar visibilidade para isso e perguntar que outras pessoas adorariam fazer isso acontecer, né? Porque a gente pode fazer contato com os clubes, com as guildas de RPGs, entendeu? E falar para ele, olha, nós temos um desafio aqui, olha como é que as ideias vão surgindo, Gustavo. Nós temos um desafio aqui, nós queremos popularizar e desmistificar, né, a genética. E a gente quer criar um RPG para isso. Cara, eu tenho certeza absoluta que essa galera ia enlouquecer com uma proposta dessa. Tipo assim, caraca, é mesmo? Não, querendo criar. Inclusive, a gente, é, como a ideia disso, né? É gerar um commons em torno disso, né? Ou seja, que na visão da Web3 de financiamento gerativo da ReFi é um bem público, a gente, inclusive,
vai ter recursos que vocês podem acessar, recurso cripto para vocês poderem. Entende o que eu estou falando? Então a gente começa a Uhum. criar toda uma dinâmica que estão envolvendo guildas e clubes de RPG, que são aos borbotões aí fora. Tem pregada deles. E esse é só um tipo de recurso que a gente está falando aqui, um tipo de experiência, entendeu? A gente pode ampliar isso para várias outras coisas. Eu não quero parar aqui, não, Sim. só tô dando uma verticalizada com você para você verificar como é que isso vai longe, né? Ah, Como é que sim. isso vai longe. Então, assim, aí eu botei aqui experiências, né? Experiências eu botei gamificação, aí botei RPG, roleplay game, com criar games sociais. Aí botar aqui, ó, com guildas. Guildas, você sabe que são os guildas ou clubes, né? De RPG. Que tem uma porrada aí fora. De RPG. Hum, Olha que legal. interessante. Uhum. E aí, a pergunta, aí você botou métodos, né? No caso, os métodos, eles podem estar ligados a, olha só que legal, a saúde preventiva, Tava pensando entendeu? nisso também na hora que você estava falando ali. Quando você falou, nossa, quantas possibilidades? Muitas. Tem possibilidades para todos os gostos. Métodos para saúde preventiva, a famosa salutogenia. Salutogenia. E tem, acredite você ou não, no Brasil tem clusters e grupos, e não vou dizer clubes, né? Mas você tem conglomerado de pessoas que estão ligadas à salutogenia, Uhum. que são salutogênicas, né? Então a gente pode criar aqui, cara, um monte de coisa. Aqui a gente pode criar podcast para falar sobre isso, entendeu? O que mais? Podcast é mais complicado, né? Mas a gente pode. é, Você falou de métodos, né? A gente pode criar Eu gosto muito alguma, de alguma coisa ligada à mob. Eu- alimentação, Sim, é. esporte. Uhum. Entende o que eu estou falando? Esporte, Sim. aqui, pá. E pronto. Mas fica à vontade, você está falando, eu te cortei. De jeito Desculpa. nenhum, adorei. Tá ótimo. Muitas ideias. Eu acredito que vai surgindo, sim. É muito frutífero essa área. Ela não é explorada, É, infelizmente ainda, mas a é muito gente vai. frutífero. Nós já estamos botando aqui, porque a gente não está botando aqui só para botar, não. A gente vai explorar essas coisas. Tá? Sim, sim. A gente não está botando só para explorar, né? Então, assim, conhecimentos, por exemplo, a gente pode explorar conhecimentos aqui sobre a ótica filosófica, sobre a ótica biológica, sobre a ótica antropológica, antropológica, entendeu? Sei lá, Ah, sim. lógica. A gente pode, é, a gente pode aqui, e aqui em conhecimentos, a gente pode brincar, a gente pode fazer. Você lembra daquelas? Elas existem ainda. Aquelas revistinhas que você tem letras que você tem que dizer qual o nome das coisas, etc., dar dicas, você tem que pesquisar. Esqueci o nome dessas revistinhas. É que os velhinhos ficam fazendo, né? De Ela, completar. mas até Palavra hoje tem. cruzada, né? Palavra cruzada, isso aí, palavra cruzada. Palavra cruzada. Cara, é muita coisa. Eu vou parar por aqui. Pronto, assim, ó, disponibilizar conhecimento. Aí eu botei na forma que a gente pode fazer isso, né? Ó, experiências, a gente já botou aqui também na forma. Experiências, né? A gente botou métodos. Olha, olha como é que dá para explorar, né? Como é que, quando a gente fez o primeiro mapeamento lá atrás, ele foi específico, né? Não foi para a sociedade como um todo. Como é que aqui, como é para a sociedade, como é que a gente pode ampliar isso? Né? Para a popularização e desmistificação da genética.
A gente podia continuar, mas eu acho que tá bom. A gente pode parar por aqui. Que você gostaria de acrescentar mais alguma coisa, querida? Você ou tá bacana para você? Ai, Vinícius, você. é, eu acho que vai surgir. O que eu falei para você, só que em termos de métodos e conhecimentos, eu acredito que vai aparecer mais coisa ainda assim, mas tá bom para ilustrar e para quando a gente olhar aí e já saber para onde ir, eu acho que já tá ótimo. Tá Já dá uma bacana, ideia né? de como a gente está querendo seguir, né? É. Beleza, então a gente já matou aqui no bom sentido, tá, gente? Matamos o recurso empático aqui, tá? Deixa eu. Agora, vamos passar para os recursos condicionados. Lá na piscina, né? Que a gente puxou esse texto aqui, lembra, ela estava específica, né? Na interface do Rere com o Node, né? Ela estava específica aqui, a gente está pensando numa sociedade como um todo. Então, vamos ler o Uhum, primeiro texto de recurso condicionado aqui, né? Cocriar toda uma dinâmica de gamificação. Aí agora você está entendendo isso melhor, né? Ligada à uhum, popularização e ou identificação da genética, de forma dedicada para projetos interessados. Aqui, projeto porque a gente estava pensando no ambiente, né, do Arca Hub, em se apropriar deste conhecimento, tendo uhum. como condição a disponibilização CryptFit para a piscina comum da Greenland. Beleza. Então, o que nós Sim. vamos fazer aqui? Nós vamos pegar isso aqui, copiar de novo. Aí, no caso, eu já vou tirar daqui, porque a gente Parece. não vai precisar mais disso aqui. Tá? E eu vou abrir aqui acima, botar recurso condicionado, recursos condicionados, e nós vamos fazer um trabalho muito legal aqui. Uhum, Tão legal quanto o empático que a gente fez aqui em cima. uhum, Eu vou jogar aqui o que a gente copiou. Nosso ponto de partida foi o que a gente disponibilizou lá na piscina, né? Então, do Rere com Node. Deixa eu tirar aqui. E pronto. Vamos pensar aqui. Beleza. Então tá aqui, né? É... Peraí um momentinho, só que. Agora ficou melhor. Caraca, por que não tá ficando aqui direitinho? Ah, já sei por quê. Pronto. Cocriar toda uma dinâmica de gamificação ligada à popularização e ou desmistificação da genética de forma dedicada para projetos interessados. Bem, vamos pensar o seguinte. Aqui em cima somos nós proativos, né? Criando formas de dar visibilidade à proposta de valor da Geneland, né? Que deseja criar um grande commons em torno da genética, ou seja, desmistificar e popularizar a genética, não é isso? sim. Aqui no caso, a gente. É, aqui no caso, o que é, no caso aqui, a Ginland podia estar fazendo? O que a gente estava propondo de fazer de uma forma, de um recorte mais específico, né? Para startups tecnológicas de Web2 ali, a gente aqui pode ampliar isso para a sociedade como um todo. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: a gente pode levar essa proposta, né, de popularização, de desmistificação da genética para organizações de uma forma geral, para governos, para prefeituras, para todos os lugares que você possa imaginar, para universidades, etc. Correto? Uhum, Sendo que aqui, dependendo do que organização, que instituição que a gente está falando, né, o recorte vai ser menos
menos ou mais científico, por exemplo, né? Sim, sim. Uhum. Então, a gente pode, inclusive, levar isso, tá, para as atuais empresas que existem no ramo de prestação de serviços de geração de DNA ou de genealogia, sei lá, genético aí fora. Ou seja, elas próprias serem correia de transmissão de geração dessa cultura. Ou seja, elas virarem correia de transmissão. Porque uma vez que elas começam a compreender que isso agrega valor para a proposta de valor delas, entendeu? Agrega um valor imenso, né? Em vez de você tratar elas como competidoras, olha só, olha aí como é que é a diferença. Elas vão colaborar para criar esse commons, né? Só que a condição para a gente poder desenvolver esse trabalho com elas, qual é? A gente criar a dinâmica de gamificação, a gente criar o podcast, tudo isso condicionado. Condicionado ao quê? A elas chegarem junto e disponibilizarem recursos Fiat, ou até, olha só que legal, ou até mobilizar os seus funcionários, seus colaboradores, para que eles participem dessa dinâmica. Olha que Uhum. legal, Estela, Sim, entendeu? entendi. Eles participem dessa dinâmica. E a gente pode estar criando, a Jinland pode estar criando para essas instituições, para essas organizações, para essas empresas que atuam especificamente, né, de forma convencional, prestando serviços, né, onde elas, no mínimo, o que elas, para elas poderem acessar isso, elas vão ter que estar disponibilizando para a piscina comum futura, né? A gente não concluiu ela ainda, da Jinland, qualquer tipo de recurso Fiat, né? Ou cripto, né? Ainda posso ir mais longe. A gente ainda pode criar um tokenomics específico da Jinland, certo? A gente vai fazer isso, inclusive. Um tokenomics específico da Jinland, onde ele serve de base, olha que legal, ele serve de base, tá? Para criar tokens para essas empresas. Ou seja, a gente pode pegar um RC20 do Ethereum, que você conhece, né? Que é um token genérico, né? E criar um token, pegar o código-fonte desse token, criar um token específico, né? Para as necessidades que a gente precisa, né? Para a gente poder criar tokenômetros específicos para essas organizações, para essas instituições, entendeu? Eu estou dando assim um geralzão primeiro, antes da gente botar a mão na massa e escrever aqui. Sim, sim. Tem várias possibilidades, né, da gente oferecer esses recursos condicionados. Uma é essa que você falou, de como essas empresas se integrariam, né? Mas também a gente poderia oferecer serviços mais especializados, né? Porque na parte de cima a gente está preocupado em fazer a exploração da genética, educar. Nessa parte de baixo poderia ser bem mais específico para uma necessidade, né? Se uma empresa, por exemplo, lida com. Isso até surgiu, isso é real, né? Surgiu um colega que falou de uma empresa de abelhas que tem uma necessidade, então a gente poderia olhar para um caso específico. Também a Giniland pode fazer isso, mas recurso condicionado, né? Isso teria um custo. Isso. Então, Essa é a forma mas híbrida que a gente conversa, o P2P conversa com o velho mundo. Entendeu? sim, Velho com o sim. velho mundo aí. Mas aí é difícil, né? A gente vai ter que pensar. Eu acho que é muito difícil agora, nesse momento, a gente conseguir enxergar. Tem muitas possibilidades, mas o que a gente poderia realmente fazer, porque oferecer um serviço bem especializado assim, tem o Não, condicionamento de ter o especialista, né? Porque eu, por exemplo, continuaria posso ser. sendo, continuaria sendo o que a gente escreveu acima, conhecimentos, experiências, entendeu? Métodos, enfim, atrelado a. Só que a gente ampliaria, né? Atrelado a, ao engajamento, né? Dessa organização, dessa instituição em criar esse commons, né? De popularização e de identificação da genética. Ou seja,
A partir daí, Esther, a gente pode criar muita coisa, entendeu? Sim. Muita coisa mesmo. Coisas bem específicas mesmo, extremamente especializadas, específicas ou científicas, vamos botar assim, e coisas até no plano organizacional mesmo. Como a gente está falando de gamificação, né? No plano organizacional. Imagina criar uma gamificação, uma dinâmica de gamificação para uma organização. Aí eu estou falando de qualquer organização, estou falando das organizações específicas que trabalham com prestação de serviço de geração de DNA, de genética, enfim, das pessoas. Não, estou falando de qualquer organização, né? De criar uma dinâmica de gamificação onde, junto com o RH dessas organizações, das empresas, né? Onde a gente vai incitar os colaboradores, que ninguém mais chama de funcionário, né? Vai incitar os colaboradores, né? A querer buscar a sua própria, sabe, querer entender a sua própria genética. Então, a gente pode criar dinâmicas de gamificação corporativas mesmo, para as empresas, para as organizações, né? Junto com o RH das empresas, entendeu? Onde isso tem a ver com a saúde preventiva da pessoa, certo? Isso tem a ver com a saúde mental. Enfim, pode criar coisas incríveis, co-criar, aliás, coisas incríveis, mas isso tudo numa ótica de recurso condicionado, entendeu? Sim. Uhum. E Isso aí eu não sim. vou escrever aqui, porque eu vou deixar para você escrever, vou fazer diferente. Em vez de eu tirar esse texto que está aqui, tá? Eu vou deixar você com base. Eu acho que eu já te inspirei o suficiente. Né? Com base no que a gente já mapeou aqui, com base no que nós já conversamos, eu acho que você está suficientemente inspirada para você fazer o textinho no recursos condicionados aqui. Pode ser? Tá. Oferecer. Isso. E assim sendo, a gente já pode partir para a nossa apreciação final e check-out, Eu querida. tô tentando escrever aqui. Elaborar, tá, achei. Elaborar dinâmicas de É, gamificação. verifica o que nós mapeamos aqui em recursos empáticos e a partir daqui você elabora por recursos condicionados. E Sim, amplia. sim. Eu falei de tokenomics para você, por exemplo, que é uma coisa que você nem tinha passado na sua cabeça, com certeza. E aí a gente já pode, por exemplo, a gente pode, com o tempo, desenvolver um blockchain específico só para isso, né? Ligado à popularização da genética. Né? Mas isso é lá na frente, eu estou falando agora. Né? Falando, com o tempo a gente pode estar desenvolvendo uma tecnologia de blockchain Ó, só para isso. tá. Eu vou colocar duas coisas só, tá? Uma é elaborar dinâmicas de gamificação junto aos funcionários ou estudantes de uma instituição para para promover ali o conhecimento de genética. Essa é uma. Tem a geração de conteúdo em cima disso. A gente pode desenvolver um tailor-made, né, de forma dedicada, um podcast para uma organização, instituição, né, que Tá, a gente vai tocar junto com o colaborador que está lá, com o pessoal de RH, ou, enfim, quem for necessário. Hoje em dia não é só RH, né? Hoje em dia tem vários departamentos. A corporação hoje tem vários, ligado à sustentabilidade, tem várias outras coisas, né? Tem inclusão, a gente pode trabalhar com essa questão da inclusividade, né? Da inclusão mesmo, de como a genética desmistifica isso, né? De como todos nós somos ligados, né? Geneticamente, quer dizer, a gente pode ser um papo interessantíssimo para a gente poder transcender essa questão do racismo, né? Entendeu? Assim, desmistificar essa história do racismo para entender como é que nós estamos todos codificados geneticamente, né? Como é que nós estamos todos relacionados. A gente pode desenvolver bibliotecas com livros, né? Bibliotecas virtuais, né? Com sugestões de leituras. Podemos fazer rodas de leitura, né? De livros, né? Entende que eu estou só explorando para te deixar bem, bem assim, bem motivado aí para você poder exercitar a sua criatividade, querida, para eu, escrever o eu, recurso funcional. então, eu coloquei esse primeiro aí, que eu anotei no chat, né, que é elaborar dinâmicas, e o segundo eu vou colocar assim, roadmap de exploração específico para
o produto da empresa. Então, vamos supor, é uma empresa que lida com eucalipto, é uma empresa que lida com abelha. Então, vai ser uma Isso, genética focada para aquela empresa. Então, a gente pode boa. bolar roadmaps de exploração específico para o produto da empresa, negócio. Para o negócio da empresa, exatamente. Lembra? A dinâmica do rei é híbrida. A gente quer conversar com o mundo existente aí Então, eu fora. acho assim, dá para pensar muita coisa, mas eu gostaria de colocar só esses dois por enquanto. Só mais para como fosse um guia para a gente entender para onde estamos indo aqui. Você tem acesso a esse mapa aí, Esther? Eu não Do tenho. rei? Eu ia até te pedir para você tentar pelo menos me dar um print dele para eu ter uma cópia. Então você não tem Eu não, acesso a ele, não? não, desde sempre eu não tenho acesso, porque ele está no limite, né? Então bota aí. Eu já botei o que você botou aqui, ó. Depois você mexe aqui, tá bom? Você mexe aqui nesse texto aqui do condicionados aqui, Então, eu não tá tenho bom? acesso, tá? Então deixa que eu faço isso. Pronto. É melhor aqui. A gente vai ter que abrir, nós vamos ter que abrir um board para você, um board específico, né, da Gymland. Você já, A gente tinha falado de abrir, eu te passar o link e você te adicionar, e daí você adicionava no meu, entendeu? é. Então faz isso, vamos fazer isso antes da gente engatar mesmo, né, essa, esses 50% que ainda restam, né, da gente do mapeamento Então, básico da mas é que aí Gymland. para fazer a transposição, Vinícius, é muita coisa, não vai dar tempo agora, já são 10 horas. Não, querida, não vamos fazer isso hoje, não. Eu Ah, quero que tá. você abra, a gente vai se falando assincronamente e até o nosso próximo Syncamp. Ah, sim, não, eu já abri, já tenho aberto. Eu te passo o link de novo, tá? Então Eu me tenho passa o ele link aberto. aqui. Então, Tá, deixa eu galera, pegar. vamos ficar por aqui, fazer a apreciação final e check-out. Manda ver, querida. Bom, a apreciação é que hoje a gente já fez uma exploração mais profunda, né, dos recursos. E assim, claro, a gente se empolga bastante, né? Eu acho legal ver. Eu sempre, não sei se eu sou uma pessoa negativa, eu fico um pouco de medo, porque a gente tem bastante ideias, mas eu quero começar a fazer alguma coisa para eu ter mais confiança de que eu vou conseguir chegar lá, entendeu? Sabe aquele tipo de pessoa que tem medo de sonhar? Sou eu, essa daí. Então, é, é isso, mas achei bem legal, quero que fique esse registro de todas essas possibilidades e cada vez faz me ver. Isso também é um jeito de criar uma confiança em mim, sabendo que tem tantas possibilidades, né? Mas é isso, é aquele sentimento meio um pouco confuso. É isso, Vinícius. O Pablo tá aí ainda? Ou já foi dormir? Tô aqui, velho. Ô, Pablo. É que eu tô fazendo um negócio aqui, mas eu tô ouvindo. Então, galera, eu achei interessante. Hoje deu um brainstorm aí, né, velho? É, gostei da ideia da gamificação. E assim, existem infinitas possibilidades de mudar a nossa realidade diária segundo a física quântica, né? Então, nem o céu é limite para o rei, velho. Ainda mais com o Vini aí botando pilha e pronto, velho. Aí a gente decola, mano, fácil. Vinícius entra no flow É rapidinho, ele já isso, começa a canalizar todas as ideias. Bem legal. exatamente, velho. Não, mas também é muitos anos de prática, né? O cara é calejado na internet, velho. Tipo, acho que ele, quer dizer, né? Ele começou com a internet, né? A internet estava começando, ele começou. Então, aí é muito tempo de voo. É isso, galera. Agora vamos pro próximo capítulo. Então, eu espero que daqui mais um mês, mais ou menos, a gente possa conversar com a galera da Teia dos Povos, Vini, que já é uma articulação nacional, velho. E eles estão articulados com o governo, tá ligado? Com secretarias de estados, assim, porque
eles têm visão, entende, velho? Daí eles podem direcionar também aí algumas atividades do RE para, sei lá, algum edital, alguma parada assim, Gov. Vamos ver isso aí. É isso. Teia dos povos, você Maravilha. falou? Isso, legal, É, a Teia bacana. dos Povos, depois eu vou compartilhar aí, vou convidar uma mestra da Teia dos Povos para participar de um Sincap. Aí depois vocês vão entender melhor o que é a Teia dos Povos. É um rolê aí que já tem 28 anos, uma articulação de 28 Bacana. anos. Muito E eles legal. são conectados com o mundo todo, velho. O cara que fundou a Teia dos Povos foi em todos os países comunistas, participou da fundação do PT, ocupou um monte de terra com MST, uma galera massa. Valeu aí, galera. Boa noite, bom descanso, tudo de bom pra nós. Então, Esther, querida, até semana que vem. Você também, Pablo. Terça-feira, 8h15. Até lá, se a gente vai trocando assincronamente. Nós vamos já abrir, né, em definitivo, o Miro da Dreamland. Vamos operar nele para você poder também mexer na bichinho, tá bom? E a gente vai fazendo a Tá, eu transposição vou do que o São compartilhar com Francisco você falou. aqui. Tá bom, eu vou passar já o novo. Criei mais outro aqui em outro e-mail que tá vazio. Tá, beleza. Beijo, gente. Valeu, Valeu. Boa noite. gente. Obrigada, tchau. Valeu. Tchau, tchau.